Mas eu não. Já estás. Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde aos que se encontram aqui na Casa Espírita, sejam encarnados, sejam desencarnados, e também boa tarde àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Desejo a todos que vamos, todos nós, passar um ótimo sábado, com muita paz, com muita serenidade, com muita calma, com a ajuda dos mentores espirituais desta casa. Hoje iremos apresentar, vamos só esperar que entre mais uma pessoa, hoje iremos apresentar um amigo que já veio cá, que é o Francisco Mogas, que ele é cofundador do Centro Espírita Refúgio da Esperança de Santarém, também é trabalhador da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas e é comentarista no Café com o Evangelho Mundial. Ele já aqui esteve, creio que o ano passado, não foi, Francisco? Veio apresentar o livro dele, Leandro, uma história de amor, que de facto tem feito sucesso, e agora vem apresentar-nos, conforme toda a gente que foi ver a nossa página na internet, Cristão sem Cristo, do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier. Antes disso, antes da apresentação que o Francisco nos irá fazer, como habitualmente, vamos fazer uma pequena prece de abertura para nos ligarmos à equipa espiritual desta casa. E como tal, convido quem se sentir à vontade a cerrar os olhos e vamos dar graças a Deus pela vida, por estarmos aqui, pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, por toda a obra maravilhosa da criação, que, como vimos ali num slide, a semelhança que há entre o mundo vegetal, o mundo animal e o mundo hominal é muito grande. Todos nós somos fruto e obra de Deus. Vamos também dar graças a Jesus, esse nosso amigo maior, o nosso mestre, o nosso irmão, que governa espiritualmente o planeta Terra e que está ao leme desta nau, ingovernável por vezes, aparentemente, mas que ele tem sob as suas mãos dedicadas, que nos amparam, que nos protegem e que nada está ao acaso. Graças também aos mentores espirituais desta casa, que prepararam um ambiente que aqui encontramos, de paz, de serenidade, que todos nós necessitamos enquanto aqui estamos, e também que possamos levar para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para as pessoas com quem nos cruzamos no dia a dia. Toda esta paz, este equilíbrio e esta tranquilidade são necessárias. E quando estivermos um pouco mais agitados, lembremos-nos que necessitamos de paz e calma, que é tão importante nas nossas ações do dia a dia. Não esqueçamos também o guia espiritual, o anjo da guarda de cada um de nós, aquele amigo que Deus pôs à disposição de cada um para nos acompanhar, para nos orientar, para nos intuir e para nos auxiliar em todos os momentos das nossas vidas, principalmente naqueles em que a dor nos assola, em que o sofrimento nos parece insuportável, mas sabemos que nunca estamos abandonados, que nunca estamos sozinhos. Temos sempre a espiritualidade connosco, a espiritualidade a ajudar-nos, a amparar-nos e a envolver-nos na sua proteção maravilhosa. Um grande, grande bem-aja a todos e muito obrigada a todos os que nos acompanham dos dois lados da vida. Bem-aja a todos. E agora passo então ao nosso Francisco Mogas. Obrigado. Ora, boa tarde, caros irmãos e irmãos. Boa tarde. Que o Mestre Jesus nos possa envolver a todos com o seu manto de paz e de harmonia, para que estas minhas palavras possam nos tocar a todos em sintonia
possamos estar em sintonia com o Mestre. Eu já aqui estive o ano passado e aqui estou mais uma vez. Não sei se recordam, eu ouvi falar em poema e não vai ser diferente, porque não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, não é? Ou seja, eu tenho tido alguma inspiração mediúnica, e quero partilhar com todos. E hoje vamos falar um bocadinho de um tema especial, que é cristãos sem Cristo. Qual de nós, ou quem de nós, aliás, tem alguém para entrar? Quem de nós não foi já cristão sem Cristo? Em que alturas? E é isso que vamos refletir um pouco em poema. Há pouco tempo eu vi um saque da Bertrand dizendo que a poesia não quer adeptos, quer amantes. E a doutrina espírita também quer mais amantes do que adeptos. Temos que viver, temos que ter paixão ou amarmos a doutrina para podermos depois também espalhar a mensagem. E é isso que eu venho aqui fazer. Quem não gostar de poemas, não faz mal para fechar os olhos, fingir que está a dormir, mas vai ouvindo alguma coisa. Hoje vamos abordar a doutrina espírita de uma forma diferente. Vai-se falar de muitos assuntos relacionados com a doutrina espírita, mas em poesia. Espero que gostem. E não melhorei desde a última vez que aqui estive. Não melhorei nada. Eu continuo a não decorar rigorosamente nada. Portanto, eu vou ler e fazer uma pequena explicação também sobre aquilo que irei ler. Hoje, neste dia especial, vou falar a todo crente. Referir Jesus é normal, mas num prisma diferente. Vou, de uma forma singela, falar de cristãos sem Cristo. Parece ser estranha a sequela, mas até hoje tem sido visto. Estarão, pois, a perguntar: que coisa estranha é esta? É o equívoco do interpretar e também muito funesta. Quando o título da lição é algo contraditório, questionar a razão torna-se obrigatório. Como surgiu a palavra cristãos? Está e estará sempre ligada ao facto de sermos todos irmãos e a Jesus sempre relacionado. Vamos hoje todos viajar por um passado já distante e há 2000 anos observar como o erro ainda é constante. O nascimento de Jesus mudou a forma de pensar, mas muito mal se conduz o ensino do verbo amar. Reverencia-se o Rabi da Galileia com uma fé impressionante. O seu ensino facilmente se torneia, fazendo-se mal ao nosso semelhante. O seu perfume inalamos, oriundo de flores de carinho, mas em putrefação exalamos um pensamento mesquinho. Por isso, estendamos os braços a quem na aflição permanece, guardando no coração os passos, amparando mesmo quem não merece. Assim seremos cristãos com Cristo e logo seguimos o seu exemplo. Apesar de saber que tudo está previsto, vamos construindo o nosso templo. Do templo precisamos sair, pois é lá fora que encontramos o sofrimento em joelhos a pedir: ajuda-nos, pois de ti precisamos. E logo olhamos dos pés à cabeça com olhar de julgamento. Por mais caridoso que se pareça, são cristãos sem fundamento. Logo vem o olhar com desdém, procurando uma desculpa qualquer. Hoje não é dia de fazer o bem, tenho pressa, não o conheço sequer. Perante a angústia humana, só temos um infortúnio a suavizar. O amor de Jesus que de nós emana é o que nos impele a ajudar. Que através da nossa boca saiam palavras de brandura, amparando a pessoa louca, perdida na dor e na desventura. Que o nosso serviço do bem, através dos exemplos de Jesus, serene no coração também daquele que carrega a pesada cruz. Pois o nosso exemplo arrasta, arrancando quem nas trevas permanece. Só assim o irmão do mal se afasta e o cristão o ampara e o fortalece. Não basta cantar fidelidade e louvar Jesus em gratidão. Aos tidos nas trevas, fazer caridade e ampará-los sempre de coração. Vamos para o passado olhar, viajar pelas nossas reencarnações. Fomos cristãos sem Cristo, sem hesitar, e tomámos muitas erradas decisões. Orámos fervorosamente a Jesus para patrocinar a prática do mal. Matámos em seu nome, pedindo luz, achando que tudo isto
seria normal. Escravizámos inúmeros irmãos, olhando para o alto, pedindo aos céus, convencidos de sermos bons cristãos, para abençoar todos aqueles troféus. Fomos mercenários e piratas, que ao roubar e também matar, agradecíamos de joelhos como primatas que matavam para a fome saciar. Como guerreiros de Jesus orávamos, para nos ajudar ao irmão a oprimir, que com armas os conquistávamos, frios com as súplicas e sem os ouvir. Falámos do nosso passado, mas como é o nosso presente? Será que tudo está mudado ou o erro se repete constantemente? São questões que, infelizmente, se repetem com facilidade. A sua resposta, lamentavelmente, é a mesma da antiguidade. Vemos cristãos a benzer, aqueles que vão para a guerra, belicismo que não para de crescer, ferindo de morte o planeta Terra. Vemos cristãos a benzer, armas feitas para matar. Como é que isto pode acontecer? Continuamos no erro, a adulterar. Adulterar no século XXI, os ensinamentos do Nazareno, persistindo no erro comum, no egoísmo, que é o grande veneno. A ação e a conduta são de extrema importância. É a nossa interna labuta contra a pesada ignorância. Não basta o culto da prece, rogando apoio e consolação. Não esquecer que o próximo merece ser ajudado sem qualquer condição. E se, no entanto, a paciência nos faltar, como pode acontecer a qualquer cristão, na certeza de ser a hora certa de ajudar, é praticá-la sem qualquer senão. Convencido e com muita fé, começa-se logo a praticar o exemplo de Jesus de Nazaré, adulterando sem parar. São os cristãos sem Cristo, que logo na primeira prova, sujeitos a um sentimento misto, não têm qualquer atitude nova. Fazem o Evangelho todos os dias, pois agora a vida tem uma razão. Na contrariedade, ficam com azias, praticam o mal em vez de perdão. Vemos cristãos dirigentes de casas voltadas para Jesus a serem maledicentes, ofuscando toda a sua luz. Vemos espíritas sem Cristo, que nos centros são cristãos, espalhando amor nunca visto, e fora deles maltratam irmãos. E assim, nas coisas pequenas, esquecem-se da indulgência. São cristãos de nome apenas, onde não mora a paciência. Para não falar também da imperfeição que persiste. Quando se ajuda alguém, a recompensa não se resiste. Mas se ela não acontecer, o Evangelho é esquecido. O cristão sem Cristo irá ter a mesma atitude de um bandido. Importante agora é falar daqueles que vivem com o coração pleno de fé e sempre no amor convivem. Matriculam o raciocínio na escola da caridade, pedem a Jesus o patrocínio para vivenciarem sua bondade. O seu coração é uma estrada que nunca tem portagem, não para na sua caminhada espalhando a sua mensagem. São espíritas com Cristo, são espíritas cristãos e outros que até são ateus. É o chamamento de irmãos, pois todos são filhos de Deus. A sua grande valência é colocar em plena ação atitudes em permanência vindas do fundo do coração. São cristãos com Cristo, que o mundo conhece. Aqui apresenta o registro que na memória permanece. Madre Teresa de Calcutá, que o Evangelho em ação colocou, que com Jesus sempre estará e a todos, sem exceção, amou. Fundadora da congregação, das missionárias da caridade, amparou sem discriminação, vivenciou Cristo e sua bondade. Nasceu em Pedro Leopoldo, o apóstolo que não veio de Belém, recebia sem receber qualquer soldo, ajudava a todos, não importava a quem. Chico Xavier do Brasil, mas como Jesus é do mundo, exalando um perfume primaveril, pleno de amor profundo. Irmã Dulce, do mesmo país, vivenciando Jesus pela ação, foi uma grande força motriz, amparando todos de coração. Sua missão neste mundo foi mostrar pelo exemplo o amor para ser fecundo é praticado fora do templo. Gandhi, que praticou a paz, aquela que Jesus ensinou, que pelo exemplo foi capaz a todo e ao mundo, a todos mostrou. O seu diálogo interreligioso com Cristo na busca pela verdade faz dele um cristão amoroso, pleno de amor e bondade. Posso falar de Nelson Mandela, que muitos anos passou na prisão e quando se viu livre dela, não guardou rancor, espalhou perdão.
Viveu no meio de cristãos que defendiam o racismo. Recordou que todos são irmãos, ainda prisioneiros no fanatismo. Falar do anónimo é imperioso, do vizinho que connosco priva. Não acredita em Deus nem é religioso, mas que todos os dias a caridade cultiva. Sem saber, é cristão com Cristo e logo é espírita também, vive sempre no mesmo registro. Respeito ao próximo e serve no bem. Porque o exemplo vale mais que milhentas palavras vãs. Nunca será demais ver atitudes cristãs, umas com Cristo, outras sem Ele, que esta apresentação nos faça refletir, de forma a nos focarmos naquele que nos ensinou o mal a corrigir. E aqui termina este pequeno estudo. Nesta palestra pouco habitual, encerra este pertinente conteúdo que é de reflexão intemporal. E é mesmo, esta reflexão é uma reflexão intemporal, porque se nós refletirmos os erros que ao longo dos séculos os cristãos têm cometido, têm sido mais cristãos sem Cristo. Nós sabemos da Santa Inquisição, não é? Que queimou muitas pessoas, boas pessoas inclusive, em nome de Cristo. Não é? E as cruzadas também, ainda antes. Por exemplo. Portanto, enfim, há situações realmente que nós nos esquecemos um pouco do ensino do Mestre. E nós espíritas temos uma responsabilidade acrescida, porque o conhecimento dá-nos essa responsabilidade. E a questão que se coloca é: como é que um espírita pratica o suicídio? Como é que um espírita pratica o aborto? Se nós temos conhecimento que a vida continua, por que é que isso acontece? É precisamente à altura em que momentos da nossa vida muito complicados, nós acabamos por nos afastarmos de Cristo. Acabamos por nos afastar da mensagem do Mestre e acabamos por cometer o suicídio ou o aborto. E o tema suicídio-aborto é também, vou aqui dizer um poema sobre o suicídio e sobre o aborto. O suicídio é uma mensagem que tem várias informações que são realmente importantes. Do aborto está na primeira pessoa, ou seja, é um espírito que abortou e que vem fazer o seu testemunho. Suicídio. De assunto delicado, vamos com calma falar. Importante não ficar calado e nunca desvalorizar. O suicídio é o tema a prestar muita atenção, que este simples poema possa ajudar na solução. Quando se fala em suicídio, pensa-se logo em desespero. Alma retida num presídio, vida triste sem tempero. Mas vamos ao cerne da questão. Por que é que o suicídio é procurado? Será que é só falta de atenção ou necessidade de ser amado? Diversos fatores interferem para esta errada opção. Para terminar a dor, preferem cometer um ato sem razão. Neste complicado processo, importante é não julgar, mas para ter sucesso é estar sempre pronto a ajudar. O mais difícil, na verdade, é detectar o real problema. Silencioso ataca com crueldade, aprisiona à vontade com algema. Problema que pode começar cedo. Na família, por exemplo, acontece não decepcionar pais por medo que só aumenta e não desaparece. Refugia-se para não enfrentar a sua própria e triste realidade, isolando-se de todos sem amar, vivendo sem objetivo e sem vontade. A família cada vez mais distante, a suicida torna-se candidato, a depressão de forma constante instala-se, quase de imediato. Os pais, sem saber o que fazer, vão adiante à procura da solução. O suicida não consegue perceber que viver é sempre a melhor opção. Então a família é o local onde tudo pode começar. Pais atentos é fundamental para a depressão não se instalar. Não só aos filhos, mas a pais. Podem surgir outras situações. Estar atentos a todos os sinais, pois na vida há muitas pressões. A falta de emprego, a falta de saúde, a falta de um aconchego leva à falta de boa atitude. A falta de religiosidade, o amor próprio também falta. A falta de viver sem vontade por não se estar na ribalta. Mas o que leva uma pessoa a procurar o fim da vida? Seja feia, bela, má ou boa, sentir-se-á sempre perdida. A falta de conhecimento e a urgência de acabar com a dor leva à falta de discernimento e não dar à vida o verdadeiro valor.
O que a doutrina espírita nos traz é o conhecimento consolador, mata o medo e conduz à paz, trazendo à vida muito mais sabor. Vai explicar que tudo passa e que a cruz que carregamos é, na verdade, uma enorme graça da qual nos beneficiamos. Connosco está Jesus, sempre velando por nós. Tenhamos fé, Ele nos conduz e nunca estaremos sós. Saberemos que Deus é Pai e que de nós nunca desiste. E quando uma pessoa cai, Ele sempre apoia e nos assiste. A doutrina consoladora vem matar a morte, traz a esperança duradoura e nunca deixados à sorte. O Espiritismo vem dizer que se a opção for errada, no além a dor vai permanecer bem de forma continuada. Ora, se a morte não existe, o suicida logo irá perceber que a vida continua e persiste e que a melhor opção é viver. É isso. A melhor opção é, na verdade, viver. Eu conheço uma irmã nossa, uma espírita, que a filha, agora no tema a seguir, que é o aborto, a filha tinha necessidade de acabar o curso e a mãe, sendo espírita, com os conhecimentos da doutrina espírita, acaba por levar a filha à Espanha para abortar. Ela precisa de abortar, dizia a mãe, espírita. Lá está uma cristã. Naquele momento de desespero, esqueceu-se de Cristo, esqueceu-se de todo o conhecimento. E levou a filha realmente para a Espanha, a filha abortou. Passado 20 anos, a filha ainda não tem o curso. Na lei causa e efeito, possivelmente, a lei causa e efeito, acabou porque ela nunca mais teve sossego. Agora, a questão é, porquê é que não teve sossego? Aqui neste poema do aborto, fala aqui, na primeira pessoa, e fala aqui na obsessão. E, se prestarem atenção, aquele que foi abortado pode obsidiar. E há um filme, pensou na internet, há um filme em que é o próprio abortado que é o grande obsessor daquele casal. Vou falar de aborto, assunto do qual domino. Recentemente fui morto, expulso como um inclino. Tinha assuntos a tratar com os pais que escolhi. No passado tive de os matar, no presente já me arrependi. Agora foi a vez deles de também me recusarem, sentir repúdio daqueles por ainda não me amarem. Então foi-me, pois, vedado a oportunidade de reencarnar. O meu percurso está fadado a continuamente se adiar. Aqueles pais ignorantes, mergulhados no egoísmo, da espiritualidade distantes, preferem o materialismo. Tenho 2 rotas a tomar. Uma leva-me ao perdão, a outra, se pelo mal optar, vou exercer a obsessão. Depois de tanto errar em existências pretéritas, aprendi e vou priorizar por atitudes beneméritas. Vou esperar pacientemente por uma outra oportunidade, com fé e paulatinamente, conto com Deus e sua bondade. O reencontro é essencial com aqueles pais carentes. Assim, corrigirei todo o mal, reparando atitudes incoerentes. Deixo aqui um alerta. O aborto não tem justificação, pois para a alma que desperta é a oportunidade de reparação. Quando o aborto se comete, a ignorância não é desculpa. É uma atitude que se reflete na consciência em constante culpa. Para os pais poderá ser prova, ou até mesmo uma missão. Na vida tudo melhora e se renova. Grato estou à reencarnação. À escola da vida dar mais valor. Mesmo perante as dificuldades, o aborto só nos traz a dor, toldando egoísmo e vaidades. O Espiritismo vem dizer: todas as ações têm um efeito. Se o aborto acontecer, o espiritador se torna eleito. Só se colhe o que se semeia. Se contra a lei divina atentarmos, o sabor a fel se saboreia, se o aborto alimentarmos. Falo com conhecimento de causa. Aqui deixo a minha mensagem. A vida é contínua, não tem pausa. O aborto é hiato da eterna viagem. Pois ela será sempre retomada quando nova oportunidade surgir. Será sempre por Deus abençoada, com fé os devaneios iremos suprir. É isso. Quando nós tivermos a fé e a fé raciocinada, com certeza que no momento de nos afastarmos de Cristo, rapidamente voltamos a Cristo e acabamos por não cometer este erro. Não vamos falar em pecado, mas sim erro. É um erro
que no momento de desespero a pessoa comete. Bom, eu vou aqui dizer este poema. Este poema diz só, desculpem o meu egoísmo, mas este poema é para mim. Este poema é para mim, é uma atenção para mim. E tem o tema Espírita no Umbral. É um poema divertido. Ou não, ou talvez não. Mas dá que pensar, porque aqui, isto a propósito de cristãos sem Cristo, também aqui nós começamos a pensar como é que nós nos comportamos mesmo dentro do centro espírita. Não é? Será que somos sempre cristãos com Cristo? Será que somos espíritas com Cristo? E este poema foi-me inspirado e eu, quando o psicografei, depois o li, de uma forma mais consciente, pensei, só pode ser para mim. E diz assim: sou um espírita de berço, vou ao centro todos os dias, excelente trabalho exerço, não desaponto nunca aos meus guias. No meu carro, mais uma vez, depressa para lá me dirijo, ansioso, sempre com lucidez, gesticulo, buzino, respeito exijo. E nesta azáfama estonteante, o nosso irmão não reparou que mesmo ali adiante um caminhão estacionou. Este espírito irmão, sem tempo para reagir, não prestou atenção e ao umbral foi cair. E logo estranhou. Quando do carro saiu, a escuridão se instalou, também ar fresco sentiu. 3 vultos lhe apareceram, de negro vinham trajados. Pensou, estes já morreram, estão perdidos ou enganados. O diálogo logo começou, naquele sombrio local. Onde é que estou? E responderam, no umbral. No umbral? Impossível. Deve ter havido engano. Disse de forma irrascível, só pode ser divino plano. Estou aqui para socorrer, como fazia lá embaixo, disse convincente, mas a tremer. Só assim aqui me encaixo. Mas aqueles irmãos de preto disseram ao espírita convencido, a vibração sentida neste gueto é igual à tua, não estás perdido. E arrogante retorquiu, lá embaixo servi no bem. Às minhas custas se construiu um centro e um lar também. E lá dava paz e atendia almas que de mim precisavam. Fazia mais do que podia, era importante e me amavam. Mas traído pelo pensamento, sua consciência falou mais alto. E foi naquele preciso momento que os vultos o tornaram de assalto. Disseram logo de imediato, as obras sociais que fizeste eram envoltas em aparato e pouca importância deste. A sopa que deste aos pobres era o teu ego em projeção de sentimento pouco nobres, pois só querias a sua atenção. Quando passes estudavas, pensavas com altivez, de vaidade te cercavas e também de cupidez. Pensavas que eras o melhor a fazer aos outros caridade, mas logo mostravas o teu pior se surgisse a contrariedade. Num arrobo de arrependimento, a sua consciência estremeceu, inundada em lágrimas e desalento, o íntimo do seu ser, no fundo, bateu. Sentiu instantaneamente o seu pesado corpo a levitar, surpreendido, mas contente pela luz que estava a iluminar. Enquanto ia subindo, o seu olhar se transformou, de superioridade ia sorrindo, ao umbral novamente tombou. A queda foi mais dolorosa, pois o orgulho e a vaidade o puxaram para a zona trevosa onde morreu a humildade. Disse tocado pela resignação, de certeza que mereço. Vou aprender aqui a lição, pois tudo tem um preço. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. De Lucas lembrou-se então do seu evangelho precioso e em plena genuflexão orou ao Pai bondoso. Faça-se, pois, a tua vontade. Não me importo mais comigo. Perdoa a minha infantilidade. Eu sei que é amor e não castigo. Então que eu, quando lá estiver do outro lado, possa ter o discernimento de me ajoelhar e de pedir ao Pai que me perdoe a minha infantilidade. Porque, na verdade, muitas das nossas atitudes não são mais nem menos do que infantilidades que nós temos. Faz parte do processo de crescimento, de evolução. Este poema que eu aqui tenho também diz respeito a uma espírita cristã, uma pessoa que fez o bem,
pode até ser ateia, não é? Mas a inspiração, isto foi mais ou menos à meia-noite, antes de me deitar, disse assim, apetece-me, estou bem disposto, estava inspirado, estava muito bem disposto demais para ser só eu, não é? E disse, apetece-me escrever um poema, sobre o quê? Algo divertido, olha, eu vou falar sobre a morte. Ok. E o poema tem o título Será que morri? Aqui é o irmão ali do canto, que já está quase a morrer. Eu estarei morta, mas estou a falar, apesar de estar torta, não estou a sonhar. Sinto as mesmas dores, tenho uma fome imensa. Será que os dissabores perduram sem pedir licença? Que coisa estranha é esta? Vejo a família reunida, comida na mesa e em festa, vestidos de preto e tez caída. Estou a ver um caixão no meio da sala de estar. Numa festa esta decoração não faz sentido. Vou reclamar. Falo com o meu pai, que come sem vontade. Não me liga e dali sai. A tristeza me invade. Por que é que ele me ignora? Não entendo mesmo nada. Minha cabeça anda à nora, começa a ficar preocupada. Afinal de contas, tudo é estranho. Estas pessoas são tontas, ou me irritam, ou me contenho. O caixão lá continua, fechado a 7 chaves. Querem levá-lo para a rua e ninguém coloca entraves. Minha mãe lá apareceu, pedindo em genuflexão, é minha filha que morreu, por favor, abram esse caixão. Até eu estava curiosa para saber o que continha e de forma cuidadosa lá abriram a caixinha. Passei por todos sem dificuldade e lá para dentro espreitei. Era o meu corpo, na verdade, e logo de alívio respirei. Afinal tinha morrido, mais viva que nunca estava, contente por não ter sofrido, esperançosa aguardava. Afinal morrer não custa, custa é saber viver. Fui correta e sempre justa, algo de bom vai acontecer. Senti uma enorme leveza, levitei para fora dali. Se fui pobre ou princesa, grata estou aos que servi. Espalhei muita alegria, mesmo com a alma sofrida. O meu coração a todos se abria. Colha a recompensa merecida. Sinto alguém a aproximar. Vem envolto em muita luz, num sorriso e a murmurar. Quem me enviou foi Jesus. Não me conheces? Bem mais nova estou, estás sempre em minhas preces. Sou a avó que sempre te amou. De mãos dadas em alegria, pelo reencontro abençoado, enquanto Jesus nos envolvia, agradecíamos ao Pai amado. Então, fazer o bem, temos a recompensa, nem que seja lá do outro lado, recebermos uma avó que nos venha, enfim, recolher para que nós possamos passar a perturbação da morte da melhor forma. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos aqui terá com certeza as suas consequências. E a questão é, nós muitas vezes questionamos quem sou eu? E o tema é quem sou eu? Será que sou realmente espírita cristão? Ou o que é que eu fui? Aqui este poema fala sobre precisamente isso, fala nas nossas reencarnações, fala daquilo que fomos e daquilo que poderemos ser também, não é? E diz assim, quem sou eu? Sou alma em peregrinação, já fui Galileu noutra reencarnação, andei perdido, lá pela Galileia, devo ter morrido de barriga cheia. Fui rico, pobre, passei fome, até fui nobre, o que ainda me consome. Pois que a minha nobreza não era de sentimentos, era cobiça e riqueza, tratava todos como jumentos. Quem sou eu? Sou alma em peregrinação, sou alguém que sofreu por não saber o valor do perdão. Em Roma fui combatente, na Grécia fui mulher, era de veras prepotente e menina de aluguer. Já fui sefardita, na Península Ibérica, fui mulher muito bonita nas terras da América. Fui amante apaixonado por um amor impossível, matei muito revoltado, tornei-me imprevisível. Mais para a frente sofri. As consequências dos atos, as dores que aos outros cometi, lembram-me dolorosos relatos. Nasci sem mãos nem braços. Bem causa e efeito. Nasci sem mãos nem braços. Para não matar mais ninguém, com inimigas criei laços. Uma delas foi minha mãe. Aprendi então a amar e a sentir a dor, a sentir a força do perdão. Onde é que isto vai parar? Sou alma em peregrinação.
Fui padre e sacristão, ligado sempre a Jesus, mas nessa reencarnação não aceitei a minha cruz. Em vez de sua palavra espalhar, usufruí de muitas regalias, comia, não parava de engordar e só pelos ricos tinha empatias. Aos pobres coitados, em grande chifrineira, eram todos açoitados com pau de marmeleira. Nas escadas da igreja, de falsidade me vestia, pão rijo servia em bandeja, no desprezo persistia. Morri anafado, renasci diabético. Passei fome e maltratado, morri esquelético. Mas afinal, quem sou eu? Sou alma em peregrinação, que já muito sofreu por não prestar atenção. Sou alma em peregrinação, errando constantemente, mas sempre em evolução, aprendendo paulatinamente. Sou alma em peregrinação, em direção ao Pai Celestial. A promessa nesta reencarnação é fazer o bem e não o mal. Então, nós possamos fazer o bem e nunca o mal, e aí sim seremos com certeza espíritas cristãos, ou com Cristo, ou cristãos com Cristo, ou espíritas com Cristo. Também estamos todos aí, nesse poema. Estamos no outro, mas também Estamos todos. Aqui não está aqui ninguém que seja a primeira vez que venha à doutrina espírita, pois não. Pronto, mas de qualquer maneira, quando é alguém que está pela primeira vez, esta aqui é para tentarmos perceber o que é que a pessoa sabe, ou para lembrar, ou então de uma forma diferente. Isto foi inspirado num livro, precisamente num tema de Emmanuel, psicografado por Chico, que tem o título Sabes. E diz assim: sabes que és imortal? Que tudo o que fazes tem importância vital no que carregas ou trazes? Sabes que a sorte não existe, pois que ela causa efeito, está sempre presente e persiste para receberes o que tenhas feito? Sabes que a tua família foste tu que a escolheste? Deves estar de vigília com o que te comprometeste para não falhares outra vez. Chances tiveste no passado, mas tem sido a tua cupidez que te tem atrasado. Sabes que vens para evoluir e te tornares uma pessoa melhor. Tens tarefas para cumprir, pois pertence a um plano maior. Sabes que os teus talentos são divinos recursos. Se não estivermos atentos, optamos por errados percursos. Sabes que a reencarnação é já um dado adquirido, é a única e simples justificação para nascer com algo aprendido. Sabes que toda a dor tem sempre algo positivo, é como um professor, exigente, mas compreensivo. Sabes que tens um modelo e guia que pelo exemplo se destacou, que em todos nós ele confia e que sempre nos amou. Se ainda não sabes, estás à espera de quê? Mesmo que desabres, ele tem confiança e em ti crê. Estou a falar de Jesus. Se dúvidas ainda tens, é porque a treva te seduz e na sombra ainda te detens. Sabes que ele é o caminho, a verdade e a vida também. Com Jesus ninguém está sozinho e o seu amor te faz refém. Se tudo isto sabes, estás na rota certa, na certeza que acabes com a alma liberta. É isto. Todos nós, com certeza, iremos, depois de sabermos isto tudo e de conseguirmos pôr em prática, teremos a nossa alma liberta. Estou quase a terminar e só consegui pôr uma pessoa a dormir, mas que já despertou. Estou a brincar. Não, por amor de Deus. Isto é... Como? Acredito que sim. O poema que aqui é quase uma estreia, é a segunda vez que estou a ler este poema. É um poema de um bom rapaz. Um bom rapaz não é mais nem menos do que um cristão com Cristo. Será um bom rapaz ou uma boa rapariga. E é uma história, foi-me inspirada esta história, e é uma história que eu acho que é uma história muito, muito amorosa. E diz assim: uma criança à beira de um lago, a água com um pau remexia, um ancião em todo afago acercou-se desejando bom dia. De seguida lhe perguntou o que estava a fazer naquele lugar. Levantando sua cabeça, olhou para o ancião que o estava a questionar. Numa calma desconcertante, com os pequeninos olhos a brilhar, em voz suave e reconfortante, disse: estou aqui para te levar.
O ancião estranhou a resposta e logo perguntou ao menino: não entendia aquela proposta, pois desconhecia o seu destino. Para onde me queres levar? Perguntou um pouco confuso, pois tenho ainda de trabalhar, assim justificou ao estranho intruso. Todos os dias por ali passava, sempre sozinho no seu passo, de bengala que o amparava, movia-se com desembaraço. Agora estava ali uma criança, com uma estranha desenvoltura. Transmitia estranha confiança, serenidade e também brandura. A resposta não se fez esperar. No íntimo, o ancião já suspeitava. Passou toda a vida a ajudar o pobre que diariamente amparava. Para o nosso pai vou-te levar. Pois é chegada a tua vez de colher em vez de semelhar, retorquiu o menino com lucidez. Naquele mesmo instante, algo estranho se passou. Numa emoção contagiante, em frente ao lago se ajoelhou. Aquele menino envolto em luz, que com o brilho o ofuscava, amorosamente disse: sou Jesus, que sempre te acompanhava. Quando o brilho se desvaneceu, um alto vulto tornou-se visível. O coração do ancião estremeceu. Viu que julgava ser impossível. E logo Jesus o abordou: sozinho nunca estiveste. O teu próximo de ti logrou pelo amor que sempre deste. Ó nosso Pai, vou-te levar, pois chegou a tua hora. Em meu nome soubeste amar. É chegada uma nova aurora. Deu a mão a Jesus e largou a bengala. Envolta em sua luz, uma certeza se instala. A certeza de ver cumprido. Traz-lhe tranquilidade e paz. Dá graças a Deus pelo bem vivido e por ter sido um bom rapaz. É isto. Foi realmente um bom rapaz, um cristão com Cristo. E neste processo todo, eu quando entrei para a doutrina espírita, enfim, tentei ser cristão com Cristo, tentei ser espírita cristão, mas tentei espalhar a doutrina para os meus amigos, descobri o tesouro e então fui espalhar a doutrina. E é evidente que 99% dos casos fui mal sucedido. Fui mal sucedido e o facto de ter sido mal sucedido, passei por pastor, por louco, por enfim, e outros, digamos outros adjetivos menos interessantes ou mais interessantes, depende do ponto de vista. É evidente que todos nós temos a nossa hora. Todos nós temos a nossa hora. A minha hora chegou aos 40 e muitos anos. E quem diria eu que andei a fugir de Jesus, que agora estou aqui a falar de Jesus e que todos os dias falo de Jesus no Café com o Evangelho Mundial. E este poema é um poema engraçado. Foi inspirado num texto que a minha mulher leu, que é um texto de um diálogo entre dois bebés. Mas é um diálogo entre dois bebés dentro do útero da mãe. Se calhar há pessoas que já conhecem esse texto, e eu disse: olha, é interessante. E aí veio a inspiração e escrevi isto assim. Escrevemos. Ainda no ventre da mãe, dois bebés entram em diálogo. É um simulacro, porém, no exterior ocorre algo análogo. Questiona o primeiro bebê: que será que há do outro lado? Responde o outro sem fé: nada, disse quase irritado. E mais ainda acrescentou: estou aqui tão quentinho, ouço música, relembrou neste abençoado ninho. Não existe nada lá fora, aqui comemos e bebemos, somos embalados a toda a hora, se o cansaço vem, adormecemos. Mas o outro bebê, mesmo nada convencido, inundado noutra fé, questionou: tens ouvido? Para além da música que falas, ouço outros estranhos ruídos. Deve haver muitas outras salas com seres bem mais evoluídos. Não me sinto feliz aqui. O que se passará lá fora? Apesar de gostar de ti, gostaria de ir embora. Não digas patetices, retorquiu o outro irmão. Aqui somos felizes, afirmou com convicção. Foi naquele preciso momento que aquele espaço estremeceu. A luz do fundo do alojamento fez tremer de medo o bebê teu. Foi diferente com o outro bebê. Com o que estava a acontecer, entusiasmado, colocou-se de pé, sentindo um novo renascer. Foi o primeiro a sair daquele exíguo espaço, a chorar e também a sorrir, mexia-se com desembaraço.
A sua felicidade era imensa. Suas questões tinham resposta. Afinal, não era uma crença. Era a esperada e nova proposta. Enquanto chorava de alegria, olhou para cima e viu o irmão. Ainda lá estava, de medo tremia. E logo acenou com a sua mão. Enquanto o tranquilizava, seu irmão, ao vê-lo chorar, com mais medo ficava. Tudo fazia para lá ficar. A expulsão era inevitável. E logo daquele lugar saiu. Em choro descontrolável, no colo de sua mãe caiu. Seu irmão já lá estava. Sentiu calma contagiante. O calor dos lábios que o beijava era estranho, mas reconfortante. Afinal, o seu irmão, dentro do seu saber, tinha mesmo razão. Havia mais a conhecer. Que ensinar nesta história? Que lição se pode tirar? A doutrina espírita é convocatória para a ignorância se enterrar. Muitas vezes não queremos ver, simplesmente pela nossa teimosia, mas virá o dia que irá acontecer o nascimento do novo dia. Nessa altura, então, falaremos da doutrina e da fé raciocinada e logo para o alto olharemos, gratos pela oportunidade dada. É isso. Chegou a altura, não é? Chegou a altura. E como tenho ainda 10 minutinhos, esta é uma história, para terminar mesmo, antes da prece final, também um poema. É uma história que eu estreiei esta história no centro de Évora. Também tinha 5 minutinhos, são 5 minutinhos a ler esta história. Esta história toca em muitos aspectos. Na perturbação da morte, do facto de muitas vezes o suicida não saber que morreu, não é? Continua em dúvida, no reencontro, enfim, toca aqui, pode ser tema de estudo, abordando vários temas da doutrina. E o tema é viver, morrer e renascer. Esta é uma história como outra qualquer. Ficará na memória, pois atenção requer. É contada na primeira pessoa, pois vou com todos partilhar. No meu íntimo ainda ecoa a tristeza e a vontade de chorar. Se o arrependimento matasse, teria com toda a certeza, como Jesus, dado a outra face para terminar em beleza. Quando ainda em criança, fui pelos pais abandonada, perdi a fé e a esperança de pelo amor ser criada. De orfanato em orfanato, fui crescendo sem amor. O que em mim cresceu de facto foi o ódio e o rancor. O que eu tinha em mente era apenas a vingança. Fui alimentando somente esse sentimento e a desconfiança. Andei de família em família, nunca tive grande atenção. Era tratada como mobília, mudava de casa sem razão. Assim fui crescendo, sem qualquer tipo de fé. Na vida fui aprendendo a vencer e ficar sempre de pé. Não importava a maneira para alcançar os objetivos, era com os outros traiçoeira e espezinhava-se em quaisquer motivos. Comecei arduamente a trabalhar e pensava apenas no dinheiro. Não sabia o que era amar, só pensava no meu milheiro. Imensos recursos acumulei, mas tinha um só pensamento: vingar meus pais pelo que passei, pois vivia com esse ressentimento. Construí um império, mundialmente conhecida, pratiquei o impropério da vingança merecida. A vida é sábia e matreira. Meus velhos pais me procuraram, recebi-os de forma sobranceira, humildemente me olharam. Expulsei aqueles maltrapilhos, a vingança estava cumprida. Veio-me a imagem de filhos abandonados sem comida. Pensava eu que ficaria contente por aquele feito. Tinha sonhado com o dia da vingança a preceito. Mas fui assolada por tremores, não me sentia vencedora, tinha passado horrores e sentia-me ainda caidora. Os olhos humildes de meus pais perturbavam-me diariamente. Era desagradável por demais e em sonhos constantemente. Mas por que razão continuava a ter aquela estranha sensação? Afinal de contas, eu não os amava. Não destrinçava a verdadeira razão. Até que um dia o arrependimento fez em mim sua morada. À tona veio um sentimento diferente de quando fui abandonado. Foi então que decidi ir à procura de meus pais. Muito tempo perdi, esperando não ser tarde demais. Onde moravam sempre soube. E agora ali me encontrava. No meu coração sempre coube algo desconhecido que me guiava. Bati à porta e logo foi aberta.
Surgiu uma feliz criança, respondeu a sorrir e muito esperta. Meus pais tinham feito a mudança. Já não moravam mais ali. Já tinham ido para o céu. Fechei os olhos e me senti acusado como se fosse um réu. Corri de maneira descontrolada pelas ruas sujas e escuras. De maus pensamentos fui assolada de sugestões e horrendas gravuras. Em permanente desespero, por não poder voltar atrás, com a vida sem sentido e tempero, só o suicídio me traria paz. Para casa me dirigi, com uma decisão tomada. Como morrer? Já decidi. Vou terminar pendurada. Mas no percurso atribulado, algo me chamou a atenção. Tropecei que ia para o lado, onde parei-me um corrimão. Nesse instante, reparei, num cartaz apelativo, sem nada a perder, entrei, suspendi o pensamento destrutivo. Viver é a melhor opção. Era o que dizia o cartaz. Veio colidir com a minha decisão. Vou ver, mas não voltarei atrás. De um centro espírita se tratava. Deveria estar a delirar. Do setembro amarelo se falava. Isso começou-me a perturbar. Lá me sentei então, nas últimas filas da sala. Começaram com uma oração e logo a calma se instala. Foi então que vi um casal que me fitava. Com aquele olhar estremeci e logo o medo se instalava. Como é que era possível? Os meus pais tinham morrido, mas o olhar era inconfundível e o suicídio não tinha cometido. Bem mais novos estavam. Eu, confusa e surpreendida, ao dizer que me amavam, senti-me ainda mais perdida. Pediram perdão pelo abandono, quando na terra comigo privaram. É nessa altura que me emociono, eles em genuflexão muito choraram. Foi então que percebi a misericórdia divina. Agora sei que morri e o reencontro me fascina. A oportunidade que Deus me deu para perdoar os meus pais foi uma luz que em mim acendeu para aprender a amar mais. Os olhos humildes e brilhantes com que os meus pais agradeciam tinham mais valor que diamantes. Era amor e perdão que em mim cresciam. Sei agora que teremos nova prova a superar. Mais uma vez conviveremos. Teremos, pois, de reencarnar. Poderão, pois, todos perguntar: mas isto repete-se eternamente? A resposta é: o sofrimento irá parar quando amarmos incondicionalmente. É isso. Amemos, então, incondicionalmente. Caras irmãs e irmãos, eu termino aqui esta pequena apresentação. Espero não ter sido muito cansativo para vocês. Espero que tenham gostado. Se quiserem perguntar alguma coisa, estou aberto às questões. Cada um desses poemas leva para a apresentação e a discussão de uma palestra. É mesmo. É engraçado. Cada um destes poemas dava para ser lido e depois ser debatido entre todos. Cada um deles. Estás a ver, Fabela? É verdade. É precisamente o que me têm dito, já, mas parece assim, então, ok. Em Sines disseram precisamente a mesma coisa. Uma irmã brasileira disse precisamente. Eu pegava num poema desses, fazia uma palestra e discutíamos o assunto. Na verdade, todos os poemas trazem uma mensagem, ou várias mensagens espíritas, todos eles. Às vezes é assim, no processo da escrita, às vezes vem uma frase, e se eu não escrever de imediato, eu esqueço-me da frase. Assim, onde é que está a frase? Eu tenho que escrever logo de imediato. A inspiração vem e é interessante porque às vezes faço o poema, ok? Estou envolto no poema, mas só depois de o ler é que eu consigo ver se, olha, está aqui esta mensagem sobre reencarnação, sobre o facto de quando estamos conscientes no plano espiritual, podermos, o nosso perispírito é plástico, uma das características é a plasticidade, podemos ficar mais jovens, mais novos, podemos, enfim, há vários da reencarnação, do suicídio, enfim, todos eles têm realmente, e é isso que tem, que é interessante, não é? Portanto, mas basicamente é isso. São alertas muito importantes para todos nós, porque é como eu dizia, relativamente, inclusivamente, a nós espíritas na Casa Espírita. Todos nós temos momentos, não é? Espero que tenham gostado. Estão aqui duas pessoas a ver. Todos nós temos momentos. Não é fácil para quem está, quem vem à Casa Espírita, quem faz a Casa Espírita movimentar-se, porque a Casa Espírita é feita de todos nós.
Não é fácil para nós, em todas as atividades da Casa Espírita, estarmos sempre com os sorrisos, estarmos sempre bem dispostas, porque todos temos tribulações, todos temos dificuldades. Sim. E todos nós temos os nossos momentos. Agora, esse alerta que nos é dado e que é muito pertinente para todos, porque quem está na Casa Espírita e que faz movimentar tudo é o maior necessitado, não é? É o que está a servir-se desta situação para conseguir desbravar todas as próprias imperfeições através do amor e da doação e da aprendizagem, da partilha. Mas nós, às vezes lá fora, esquecemos um bocadinho de orar e vigiar, não é? Como temos vindo a falar nos cursos. É assim, nós temos que sair do tempo, não é? Como diz no poema, não é? No poema temos que sair do tempo, é lá fora que nós somos sujeitos a... E muitas vezes eu falho, mas algumas vezes falho, não é? Pelo menos tento não falhar, mas o espírito não é perfeito, não é? É aquele que, enfim, luta contra todas as suas más tendências, não é? Nós já gostávamos num mundo de expiação. Claro que não. Ainda estamos lá por mais algum tempo. Mas para quem é imortal é muito pouco tempo, não é? É uma existência, para quem é imortal, é um piscar de olhos. E relativamente a estas faltas que nós praticamos, como o caso do suicídio, certamente o teremos cometido em alguma existência do passado, o aborto, por aí fora, também termos esta esperança que é transmitida através dessas obras, não é? Termos sempre a esperança de que tudo é perfectível. Portanto, nós somos perfectíveis, então nós podemos sempre corrigir. E esta tomada de consciência, não por culpa, mas por conhecimento, é tão responsabilizadora quanto libertadora. Isso estava tudo aí. Portanto, no fundo, todos estes textos escolhidos, estes poemas, contêm a doutrina espírita. Só que quando for maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Claro. Há coisas que nós podemos ter cometido, nós podemos cometer quando não temos conhecimento delas, ou do erro que elas representam, que já não são aceitáveis, nem para nós próprios. Depois temos o conhecimento, que a responsabilidade é outra. Claro. Mesmo. Em Lucas nós temos isso, não é? Quanto mais nos é dado, mais nos é exigido, quanto mais, enfim. E para quem possa estar a passar neste momento, e que até nem seja espírita, que não tenha acesso a este conhecimento, mas que até passe para ver por curiosidade e esteja confrontado com este tipo de mensagem. É muito importante perceber que nós podemos, de alguma forma, auxiliar se alguém a quem amamos tenha cometido suicídio, já estando lá de feito, não há volta a dar-lhe, não é? Mas há muito que nós podemos fazer. Sim. Podemos... Nas Caldas da Rainha, alguém perguntou acerca do suicídio, se era um ato de coragem ou covardia. E a resposta que eu dei foi a resposta em consonância com o poema. Eu não tenho que estar a julgar, só tenho que ajudar. Ponto final. Ajudar naquilo que eu consigo, naquilo que eu posso. É interessante porque este poema, eu tenho uma prima, nós à sexta-feira vamos a casa, todas as sextas-feiras vamos à casa dela e vamos, enfim, vamos estar em família e acabamos por fazer o Evangelho no lar lá. Também, e diz ela assim, que coincidência, diz ela, Deus incidência. 3 pessoas com ideias suicidas vieram ter com ela. E eu entreguei-lhes o poema, entreguei o poema a ela e disse, olha, pode ser que faça sentido. Pode não fazer sentido absolutamente nenhum, mas pelo menos tentar fazer que o poema a pessoa possa ler e possa pensar 2 vezes, não é? Sim, porque não foi por acaso que o poema vai parar às mãos. Não. É assim, este poema foi-me pedido por uma pessoa em Braga. Diz assim, já que estás inspirado, nós estamos no Setembro Amarelo, será que tens aí algum poema, isto uma terça-feira, sobre suicídio? Não tem nada. Na quarta-feira, antes do café com o Evangelho, em 20 minutos, fiz este poema sobre o suicídio. Pronto, olha, já tenho um poema, toma lá. Pronto, pede e obterás. Não é? Pronto, uma coisa muito importante, na sequência do que a Paulinha estava a dizer. Mesmo em relação à responsabilidade, ao conhecimento, à responsabilidade, mas há uma coisa que nós estamos sempre a advertir, não só a nós próprios, como às pessoas que vêm à Casa Espírita e que
fazem os cursos e etc. É o não se viver em culpa. Porque responsabilidade é uma coisa e culpa é outra. E a culpa é castradora, não leva a lado nenhum e a pessoa não sai dali. Enquanto que a noção de responsabilidade com o intuito de corrigir é uma coisa positiva, trabalha-se para, enquanto que a culpa não. A culpa faz-nos entrar numa marinada de sofrimento, sem se deslaçar nada, e não devemos efetivamente viver na culpa, seja qual for a atitude menos correta que nós tivemos. Vou acrescentar uma coisinha. Num trabalho mediúnico, a propósito do sentimento de culpa, houve uma comunicação em que era um trabalhador do plano espiritual a dizer, por favor, tentem curar o sentimento de culpa, porque ele vos arrasta e nós temos dificuldade em recolher alguns irmãos porque estão ligados ao sentimento de culpa e não criam condições para serem ajudados. Não se dá bem. Não se conseguem ajudar. Isto é uma comunicação... Um sentimento estéril. Fica agarrado naquele sentimento e não sai, não consegue encontrar a luz, e não é encontrar a luz, é ter condições vibracionais para ser recolhido, não é? Porquê? Porque está, ok, e é isso que, portanto, é assim, no Café com o Evangelho têm acontecido coisas extraordinárias, e uma das coisas que eu ouvi falar, um teólogo espírita, uma pessoa que dá aulas a padres e é espírita, no Brasil acontece, e acontece muito mais coisas, mas agora perdi-me. Estava a falar no café. Sim. Acontecem coisas muito lindas. Acontece, é verdade. Não tem a ver com culpa. Pronto, não interessa. Se vier, com certeza que virá. Ou então não é importante. O essencial também está dito. Pronto. Mas é importante ficar aqui a ideia que quem está a passar pela perda de alguém, pelo suicídio, ou já cometeu o aborto e na altura não sabia mais, realmente libertar-se, e quem perdeu um familiar pelo suicídio, saber que pode orar, pode mudar o seu próprio padrão vibratório e pode fazer até o Evangelho no lar, uma vez por semana, em benefício e pedindo sempre o auxílio do ser. Portanto, nós conseguimos trabalhar à retaguarda nos bastidores continuamente, basta termos a tal vontade e o tal esforço nesse sentido, porque há muita sensação de impotência, não é? Há aquele desespero e agora não posso fazer nada, podemos. Já não é prevenção, mas pelo menos podemos auxiliar. Já me lembrei. Ok. Falando de sentimento de culpa, no Café com o Evangelho, este teólogo, enfim, abordou o tema fabuloso. Não importa agora o tema, importa aquilo que ele disse. E é aquilo que eu me revejo, não é? O importante é nós, essencialmente, nós gostarmos de nós próprios, não é? Aprender a gostar de nós próprios. A pessoa pergunta assim, e ele referia isso, se voltasse atrás, fazias alguma coisa diferente? E a minha resposta é, não fazia nada diferente. Fazia tudo igual, com os erros, porque assim, se eu sou a pessoa que sou, é graças aos erros, graças a todas as coisas boas e menos boas, e fiz algumas coisas menos boas, que me fizeram chegar à pessoa que sou e ao facto de eu ser feliz. O sentimento de culpa não mora em mim. Errei, com certeza. Bati com a cabeça na parede várias vezes. Errei de que maneira? Quando entrei na doutrina espírita, eu dizia assim, já não tenho salvação, já fiz coisas tão más, já fiz coisas tão más. E alguém me disse assim, ainda não conhecia, não é? Não importa o que está lá para trás, não consegues voltar atrás e fazer um novo começo, mas hoje começas a fazer um novo fim. Chico Xavier, ele na altura nem sequer conhecia a frase, e disse, olha, uma frase interessante, isso deve ter sido algum filósofo. Não, foi o Chico Xavier, uma pessoa que tinha a 4ª classe, não é? Um espírito tinha a 4ª classe, tinha muito mais do que isso, mas pronto, basicamente é isso, nós não termos sentimentos de culpa. Eu conheço uma pessoa que cometeu adultério e vivia num sentimento de culpa impressionante,
Impressionante. E eu disse a ela, disse, olha, pegas no Evangelho, faz uma prece e vais ter a resposta aí. Já que eu não te consigo dar a volta, ela pega no Evangelho, sozinha, abriu o Evangelho. Onde é que calhou? O adultério. Chorou, leu, libertou-se. O sentimento de culpa já pertence ao passado. Portanto, quando estiverem atrapalhados, façam uma prece, isolem-se, peguem no Evangelho segundo o Espiritismo, peguem na Bíblia, peguem num livro edificante que tenha o Carlos Torres Pastorinho ou coisa assim do género, e a mensagem vem e de certeza que pede e obterás, serão ajudados. Porque nós estamos sempre com Jesus e estamos sempre com Deus. Jesus dizia assim, quando um ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. Jesus não disse, quando um ou mais encarnados estiverem comigo em meu nome, nunca disse isso. Quando um ou dois encarnados, não, ele disse, quando um ou dois estiverem reunidos em meu nome. Portanto, eu posso estar sozinho e posso estar com Jesus. Porque tenho ali outra pessoa que também está com Jesus e que está desencarnada. E que se calhar um familiar meu, sei lá, até pode ser um obsessor, mas que também se reveja em Jesus. E mais o dia. Pronto. Portanto, Mais o dia, portanto, estamos sempre com Jesus. Vamos fazer a prece de encerramento. Esta prece de encerramento, eu fila em minha casa, fizemos em minha casa uma surpresa ao palestrante, ao Luísio Silva, que esteve cá em Portugal, e ele pensava que ia para um centro espírita fazer a palestra, e entrou na minha garagem sem dar por nada, e estavam lá 70 pessoas. Tenho uma garagem grande. E tinha pessoas, tinha ateus. Ele vinha falar sobre ansiedade, na visão psicológica, ele é psicanalista, e na visão espírita. Tinha lá ateus, tinha lá evangélicos, tinha lá espíritas, tinha lá cristãos, tinha lá amigos. Okay? E eu disse que não é a mesma coisa, porque estamos aqui com espíritas, mas é um poema. Um poema que tem um título, Um Momento. Para os ateus, é um poema, como qualquer outro. Para nós espíritas, é uma prece. É uma prece também que me foi inspirada. Então, vamos, quem quiser, fechar os nossos olhos e mantendo esta boa vibração, um bom pensamento. Senhor, dá-me um momento da tua infinita atenção, que sejam espalhadas pelo vento as minhas palavras nesta ocasião. Ocasião para te pedir que eu tenha talento para a todos acudir quando for o momento. Momento da caridade, que eu também preciso, praticando de livre vontade, sou gratificado pelo teu sorriso. Sorriso que é como um rebento, que floresce espalhando odor. Senhor, dá-me um momento para sentir a fragrância do amor. Amor que é o combustível, que faz o coração pulsar, tornando compatível com a ação de perdoar. Perdoar é um verbo difícil de pôr em prática, mas se estou atento, observo como caminho de forma errática. Errática não quero andar, dá-me forças e alento para poder sempre amar a todo e qualquer momento. Momento que se torna imperioso, pois é a altura de agradecer, pois se só pedir fico ganancioso e com receio de não merecer. Merecer a tua atenção, precisa apenas um momento, que através desta oração o relevante seja o agradecimento. Agradecimento pelos amigos que nesta existência outorguei, pelas dores que não são castigos e que com fé já as ultrapassei. Ultrapassei também injustiças que duraram apenas um momento. Agradeço todas as tristes cobiças que me endereçaram em pensamento. Em pensamento venho agradecer pelos obstáculos e pelas agruras que nesta existência eu posso exercer a paciência nas piores alturas. Alturas há na nossa vida que são apenas um momento. Essenciais na final partida é o caso do arrependimento. Arrependimento que sempre traz ao espírito acelerado crescimento, na certeza de vencer e ser capaz. Agradeço a Jesus por este momento.
Que assim seja. Muito obrigada, Francisco, Eu é que agradeço a vossa atenção. pela vossa vinda, a si e à esposa, Isabel. Flor Bela. Flor Bela. Eu, para batizar as pessoas, peço desculpa, batizo sempre as pessoas. Não, mas era... Isto deve ter sido alguma encarnação em que fui padre e fazia batismos, porque estou sempre a batizar as pessoas. Pronto, brincando um pouco, mas é assim na Casa Espírita, é um bocadinho de todos os momentos. Claro. Muito, muito gratos por esta vinda, por esta partilha, por esta oportunidade salutar de convívio, de aprendizagem. E pronto, vamos ver se quando tivermos aí um reencontro, se temos aí mais novidades, mais assuntos. Sim, sempre em aprendizagem. Já lá vão 2 anos sem parar. Portanto, tem muita coisa, está prometido, enfim, está prometido um livro daqui a 2 anos, vamos ver se consigo concretizar, fazendo tal referência, por cada poema, fazer a referência a determinadas pontos do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Portanto, ser também utilizado como instrumento de estudo e, enfim, um estudo diferente, não é? É um texto, é assim, nós quando estudamos também pegamos no texto na prosa, não é? Sim, e é um bocado isso. Isto é um pouco... Então vou já aqui dizer, nós não vamos aguardar 2 anos, portanto, para o ano vamos combinar um encontro. Ok. Se Deus quiser. Então, aí em casa, fiquem bem, nós por aqui vamos continuar. Muito obrigada. Para a semana a mais, é sempre diferente na Casa Espírita, já sabem.